Um deles faz tempo que não vem. Pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus, professor de teologia e um aficionado das questões da escatologia. Ele veio aqui várias vezes defender o ponto de vista dispensacionalista, né? Pré-tribulacionista. Paz e graça, pastor Silas Franca, seja bem-vindo. Paz e graça, pastor. Graças a Deus, mais uma oportunidade, né? Trabalhamos muito esse tempo, houve muitos convites da Ana, na época eu não pude vir, mas o Senhor preparou esse dia para que eu pudesse aqui estar junto com os irmãos debatendo um tema tão relevante. O senhor veio magrinho, né? O senhor não queria vir antes por quê? Estava em alergia? Eu acho que eu estava um pouco fofinho. Acho que a camisa, pastor, a camisa aqui é preta, escura assim, expõe um pouquinho, né? Você não emagreceu, não? Um pouco. Acho que eu vou comprar aquele negócio para ver se eu emagreço mais. O emagrecedor é o brinde, né? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Agora, pastor, onde é a Igreja Batista Plenitude de Deus? Igreja Batista Plenitude de Deus fica na rua Afrodísio de Matos, 209, Jardim Arpoador, São Paulo, quilômetro 18,5 da Raposo, sentido São Paulo. Lá nós já estamos há 4 anos. Quando eu vim aqui a primeira vez, a igreja era no centro de Osasco e nós optamos a mudar para o bairro, é mais conveniente, melhor para trabalhar. Qual que é o bairro lá? Jardim Arpoador, altura do quilômetro 18,5 da Raposo Tavares, sentido São Paulo. Muito obrigado pela presença do irmão. Obrigado. O reverendo Flávio Dantas também faz um tempinho que não aparece, mas hoje veio à Igreja Presbiteriana do Brasil, lá da Granja Viana. Seja bem-vindo, reverendo Flávio Dantas. Paz e graça. Paz e graça, Heber. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade e queria aproveitar, como sempre, mandar um abraço para minha mãe lá na Paraíba. Eu estive com ela agora dia 8 de maio, no Dia das Mães, né? Então, e ela está já ficando muito feliz em poder estar com ela, né? E também fui lá fazer um casamento de Johanna e do Thales, então eu queria mandar um abraço para eles também, que casaram, um casal de jovens muito interessante, é uma sobrinha minha, então um abraço para eles. E agradeço novamente a oportunidade de estar aqui, conversar um pouco sobre esse tema, que é muito bom também, muito caro a todos nós. Espero que a gente consiga esclarecer um pouco das duas posições, né? Que as pessoas possam conhecê-las e depois pensar a respeito delas. Obrigado pelo convite já. O senhor vem também só falar de escatologia, né? Pois é, está precisando convidar para outros temas. Eu tenho saudade daquele tema de jejum, que foi o primeiro que eu vim aqui. Outros temas aí da Escritura que são muito bons também. Seja muito bem-vindo. Onde que fica a igreja da Granja Viana? Ali no quilômetro 25 da Raposo. Nós estamos vizinhos. Agora eu estou conhecendo o reverendo pessoalmente e a gente é vizinho ali. Estou no quilômetro 25 da Raposo, né? Ali na rua Belo Horizonte, número 95, Jardim Santo Antônio. Depois eu vou lá visitar o irmão. Vai ser um prazer. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. Vamos ver a matéria que apresenta o dificílimo tema de hoje. Vejam só. A revelação de João, descrita ali no livro de Apocalipse, sempre nos traz grandes ensinos. Alguns com certo grau de dificuldade em sua interpretação. Hoje, de forma especial, iremos analisar o capítulo de número 17. Por isso, é bom estar preparado, pois o estudo do livro de Apocalipse sempre nos traz grandes surpresas. Nosso primeiro passo será a leitura de um versículo desse capítulo, objeto do nosso estudo de hoje. Portanto, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Como podemos observar na leitura desse único versículo, o capítulo 17 traz uma descrição detalhada da grande meretriz, conforme as características descritas no texto. Essa mãe das abominações seria a Babilônia. Existem duas correntes de interpretação da Babilônia. Primeiro, e mais provável, é que esse nome seria um símbolo para a cidade de Roma, com toda a sua imoralidade. Essa representação seria uma forma de descrever todas as tentações ou seduções do mundo para o cristão. Paganismo, imoralidade sexual, festas idólatras, entre outras situações que eram e ainda são armadilhas para os cristãos.
alguns poucos estudiosos preferem identificar essa Babilônia descrita por João como a cidade de Jerusalém. Com a recusa em aceitar a vinda do Messias, Jerusalém se tornou uma prostituta no simbolismo do Antigo Testamento. Tanto Jerusalém como a antiga Babilônia e a própria cidade de Roma foram exemplos de sociedades que afastavam as pessoas do verdadeiro culto. Além disso, as cidades modernas que conhecemos, com suas falsas religiões, exploração sexual, também podem ser reconhecidas como Babilônia. A descrição da grande meretriz, a prostituta, a falsificação da noiva de Cristo, toda a corrupção da Babilônia, descrita no capítulo 17, é contrastada com a pureza da noiva de Cristo. A Babilônia resume em si toda a adoração do mundo pagão, atacado com sedução e buscando destruir a pureza dos santos. Apesar do cenário de grande tribulação e de dificuldades descrita por João, Deus encerra o capítulo com uma palavra de encorajamento para os seus servos. Aproveite, abra aí a sua Bíblia e leia comigo o versículo de número 17 do capítulo 17 de Apocalipse. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Mesmo em meio às aflições, os santos são certificados de que Deus está no controle de tudo, até mesmo desse conflito aterrador. Ainda que rapidamente e de forma resumida, conseguimos trazer uma explicação sobre o capítulo 17 de Apocalipse. Agora é a vez dos nossos convidados participarem. E olha, a missão de vocês é muito simples. Basta responder a seguinte pergunta: quais são as lições principais desse capítulo? Ficou fácil, hein? Heber, é com você aí no estúdio. Um ótimo programa e até a próxima. Ah, ficou muito fácil. Uma moleza, Zeca. Né? Danado que esse Zeca aí, viu? Ele já foi direto para as interpretações. Tem que mostrar os personagens. Meus convidados vão ter que falar quem são as personagens descritas no livro, assim, falar da descrição delas, né? E depois tentar interpretar quem é uma, quem é outra. E muito legal também, o que eu achei na matéria, que o nosso editor poderia ter usado imagens muito mais fortes e chocantes para ilustrar a Babilônia do Brasil nos nossos dias, né? Mas ele preferiu imagens mais internacionais, suaves, de fora. Suaves. Se quisesse mostrar a esbórnia que acontece no carnaval, era muito fácil. Mas ele preferiu não fazer isso. Afinal de contas, essa aqui é uma emissora com um público diferenciado e você de casa merece todo o nosso respeito. Então, vamos lá. Merece respeito e presente. Para ganhar o presente, você se inscreve para o sorteio. O endereço eletrônico para fazer essa inscrição é o vejamsó.com.br, onde você vai votar na enquete. Reverendo Flávio Dantas, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá da Igreja Viana. Eu acho que o senhor é o mais velho aqui dos dois debatedores. O senhor nasceu em que ano? 70. E o senhor? 76. Então, acertei. Então o senhor começa. Pode ser. Na sua primeira fala, reverendo, quem são as personagens lá um resumo aí do capítulo 17 e quais são as lições que esse capítulo traz? Então, esse capítulo começa falando da mulher, né, que é chamada de prostituta, que o anjo vai apresentar, e a grande meretriz, ele a chama de Babilônia. No último versículo, ele explica que essa mulher é a grande cidade. Primeiro, identifica com Roma nos dias de João, mas com todas e aí tem uma interpretação que fala, depois ele vai aqui explicar, né, tem 7 cabeças, ela está montada na besta, e essa besta aparece no capítulo 13, como a primeira besta que emerge do mar, que a gente crê que seja um poder político, econômico, um governo contra, a serviço de Satanás. No capítulo 12, Satanás é lançado para a terra, não acha-se mais lugar para ele no céu, Cristo é entronizado e lança Satanás na terra. E ele então, sabendo que falta pouco tempo, ele chama
algumas pessoas, algumas, digamos assim, são parceiros dele para tentar perseguir a igreja, né? São agentes de Satanás. Primeiro, essa primeira besta, que é um governo. A segunda besta também, Apocalipse 13, fala sobre ela, que é um poder religioso, falsa religião, que vai seduzir, que vai enganar também, mentindo e fazendo milagres, e aí vem fazendo milagres e tudo mais. Mas essa, aí aqui fala também da besta em que a mulher está montada, nós cremos que é essa primeira besta, que é um governo que vai dar sustentação a essa cidade, e a cidade representa, sim, toda a cidade que tem esse poder de seduzir. E acho que a lição principal desse texto é cuidado com a cobiça, cuidado com a sedução, porque ela vai levar você a aderir a um poder maligno, vai escravizar você e que no fim vai lhe destruir, porque ela mesma será destruída. O capítulo todo fala no final que essa besta será destruída, e no capítulo 18 ela fala mais especificamente da destruição. E aqui tem outros personagens que são do enredo dessa história, né? Reis, que na verdade existem aqui 7 cabeças e 7, ele fala 7 cabeças e 10 chifres. E 10 chifres, que são símbolos também desse poder político, que é a serviço da besta, que está a serviço da besta, ao longo de todo o tempo da história, né? E aí quando chega nesses 7, aí fala também de 5 que já foram, né? De 4 que já foram, e o 5 que já foram, o 6º que está e o 7º que ainda virá. E aí a gente entende que são impérios, que 5 até já passaram, que é o Império Romano, também incluído, mas os 5 impérios que representam a Babilônia também já passaram, e a gente está vivendo agora no 6º, e vai chegar o 7º e o 8º, que seria então o do anticristo. O 8º império será do anticristo, que aí sim a Satanás incorporará no homem, e ele então instalará um governo anticristão. E aí as pessoas aderirão a ele, mas quem aderirá a ele? Serão aqueles que não forem inscritos no livro da vida, diz aqui Apocalipse 17. Os que não forem inscritos no livro da vida se admirarão com esse anticristo e serão seduzidos por ele. Mas aí o texto termina, como o livro de Apocalipse para a gente foi escrito para consolo, termina dizendo, olha, mas no final eles serão destruídos e vencerão não só o Cordeiro, mas também aqueles que estão com o Cordeiro. E aí a gente vê que haverá e eles lutarão contra o Cordeiro, lutando contra a igreja, mas Cristo prevalecerá e também a igreja. Mas quando isso acontecerá? Na volta de Cristo. A gente acredita que essa sessão é a 6ª sessão do livro de Apocalipse, que vem contando uma história, a mesma história, só que dando alguns detalhes a mais em cada bloco da história, né? A gente interpreta Apocalipse com 7 sessões. A última sessão é do capítulo 20 ao 22, que fala já do fim do novo céu, nova terra, e vai falar então do julgamento. A besta sobre a qual a mulher monta é o anticristo. Seria um poder político. Poder político. A serviço de Satanás. Tá. E a mulher é uma cidade? A mulher, ela é, na verdade, não uma cidade específica, mas toda a cidade, ou todo esse contexto que a gente vive de sedução que há nas cidades, que tenta seduzir, que tenta escravizar quem não é crente no pecado e que tenta seduzir os crentes. E isso é um perigo muito grande. Hoje a gente está vendo, eu estava pensando, né, enquanto vinha para cá, nós não podemos mais reverter esse quadro, mas houve um êxodo muito grande do campo para as cidades. E as cidades grandes são atraentes, tanto por trabalho, mas também por essa vida noturna, essas baladas que as pessoas gostam. E isso tudo, aqui no livro de Apocalipse, é retratado como as imundícies da besta, que a mulher oferece, as imundícias da mulher, que ela oferece inclusive num cálice de ouro, mas que dentro são abominações e imundícias. Que até o reverendo Leandro, ele cita, ele tratando desse texto, ele diz que não tem coragem nem de interpretar aquela expressão, as imundícias, porque são orgias, são coisas que nem dá para a gente falar, que o mundo hoje está cedendo a isso e que é atrativo. A cultura do prazer, nós estamos vivendo uma cultura muito da busca pelo prazer e não da busca pela glória de Deus. Bom, tem várias perguntas para o reverendo Flávio e depois a gente faz. Vamos ouvir agora o pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus.
Como é que o senhor interpreta, ou quais são as principais lições do livro de Apocalipse, no capítulo 17, pastor? Então, a visão nossa é futurista do livro do Apocalipse. Eu acredito que a interpretação final vai ser bem parecida, porque se extrai o subtexto de uma ideia, porém a interpretação do contexto nosso é diferente. O reverendo é histórico, da visão histórica. O livro do Apocalipse tem 4 grandes escolas, né? A preterista, que geralmente é defendida pela teologia católica, a histórica pela teologia presbiteriana, a alegórica, geralmente são seitas que aderem a isso, e nós somos futuristas. Nós entendemos o seguinte, que depois do arrebatamento da igreja, cumpre a última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel. E nesse processo de 7 anos, o Apocalipse se desenrola a partir do capítulo 6. Esse capítulo 17, nós já estamos nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, aonde no meio dela, no centro dela, bem dito pelo pastor, começa, na enquete, começa a se manifestar essa besta. Nos primeiros 3 anos há uma falsa paz, aonde no capítulo 11 ele sobe do abismo, guerreia contra as 2 testemunhas, mata ela, depois vira-se contra Israel, que por um momento aceita o anticristo como o falso Messias, mas depois acorda quando é levantada uma estátua de si. E daí em diante ela se manifesta como a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, que são 2 poderes. Eu concordo em parte com o reverendo, é o poder político e o poder religioso. O poder político é conduzido pelo anticristo e o poder religioso pelo falso profeta e a falsa religião que ficará depois do arrebatamento da igreja. Chegamos no capítulo 17 e nós temos alguns personagens aqui. É uma síntese de tudo que já foi dito pelo reverendo e por mim, mas cada um com uma visão um pouquinho diferente em algum tema. Nós temos, por exemplo, uma mulher sentada numa besta. Essa mulher, ao meu ver, é a religião apostata, que depois do arrebatamento da igreja, ela se firma mais ainda e consegue ali, no processo do ecumenismo, consegue fundir todas as religiões e seitas que ficarem, inclusive cristãs. O falso cristianismo será sintetizado nessa mulher. A besta é o governo, o qual dá suporte a ela. E você pode ver que no próprio processo, esse governo, 5 já foram, existe, um haverá de vir. Os 5 que já foram, na minha perspectiva, são 5 impérios mundiais que vieram prosseguindo a visão desse capítulo. Nós temos aqui no primeiro século, no final do primeiro século. Então, todos os impérios que tiveram envolvimento com Israel, Império Egípcio, Império Assírio, Império Babilônico, Medo-Persa, Império Grego, e agora um existe, era o Império Romano, e um haverá de vir. Esse 7º império é o Império Romano ressuscitado dos últimos dias, e desse 7º império levantará o 8º rei, o chifre menor, como diz Daniel no capítulo 7, versículo 7, e cumprimento no versículo 23. Então, os personagens são esses. Na minha perspectiva também pré-tribulacionista, eu vejo que esse cumprimento das 7 cabeças são esses impérios, e os 10 chifres são 10 personagens que receberão o reino por um tempo muito rápido, e esses personagens darão suporte ao anticristo. Num dado momento, a mulher recebe um golpe desses 10 personagens, desses 10 chifres, e é lançada ela, é despida. Ou seja, a Babilônia, a mulher que é a falsa igreja, que é usado pelo anticristo para se promover, quando ele não precisa mais dela, ele mesmo acaba com ela, destruindo essa falsa igreja. E como nós teremos aqui a oportunidade de estar no decorrer do tempo dizendo com mais detalhes, se for necessário, cada personagem, e ele destruirá esse sistema e receberá, para si mesmo, ele chamará a adoração como Deus. Então é por isso que a mulher será destruída. O que nós aprendemos com isso? Que a igreja precisa estar pronta para, após o arrebatamento da igreja, quem ficar vai ser muito difícil, como nós vemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, os que ficarem nesse tempo e quiserem receber o benefício de Deus vão ser decapitados, vão ser mortos, e a gente vê até um grande número chegando no céu, no capítulo 7, versículo 9, uma grande multidão chegando no céu, e ali é perguntado: quem são e de onde vens? E é dito: esses são os mártires que morreram na grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, a igreja precisa ficar firme, a igreja precisa estar pronta, para que no arrebatamento da igreja ela vá, e aqueles que ficarem vão sofrer, e a falsa
religião aqui é indicada, né? E é encabeçada por essa mulher que tudo indica, não é como ainda está, mas a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, ela encabeça esse sistema mundial, até porque não é mais novidade nenhuma que esse Papa Francisco, ele tem, desde o Concílio de Vaticano II e principalmente ele agora, ele tem feito de todos os esforços possíveis para unir todas as religiões em torno da Igreja Católica. Muito bem, agora é sua vez de opinar. A pergunta é muito rápida, né? Está lá no vejamsó.com.br, a nossa enquete tem a seguinte pergunta, vamos lá. Você entende as revelações de Apocalipse 17? Primeira resposta, sim. Segunda resposta é a minha, não entendo, vou tentar entender ao longo do programa, porque esses dois irmãos aqui vão me explicar. Se você votou na enquete, você está concorrendo ao relógio que a Academia Teológica da Graça de Deus vai mandar para você, e eu acrescento que você deve anotar o telefone da Agrade, 0 operadora 11 3115 0819, então 011 31150819. Amanhã você pode ligar, a grade vai funcionar, tem aula aos sábados, e você se informa sobre todos os cursos que a grade oferece, vê qual que é o oferecido, além do curso bíblico, na filial mais próxima da sua casa, vai assistir uma aula sem compromisso, e depois você se torna aluno ou aluna da Academia Teológica da Graça de Deus. Tem curso até de música para instrumento de orquestra, passando por teologia, pós-graduação, análise bíblica, o curso bíblico em si, tem um monte. Liga lá amanhã e se informa, tá bom? Antes de a gente sair para o intervalo, um recado para você. A nossa emissora está pronta para receber o anúncio do seu produto, do seu serviço ou de quem você conhece. Saiba como anunciar, basta que você entre no facebook.com/RITTV Comercial ou no Instagram, @RITTV Comercial. E a gente vai falar de um deles agora, né? Vamos lá. Você sabe que a saúde é o bem mais precioso que Deus nos deixou nesta vida. A salvação é o mais precioso da eternidade, né? Mas nesta vida, a saúde é o mais precioso que tem. E Deus providenciou um produto que não é invenção humana, é o óleo de peixe, o famoso ômega 3. Ele colocou nos peixes, o que o homem faz é pegar esse óleo e disponibilizar para você. Existem muitas qualidades de ômega 3 por aí, você sabe disso. O ômega 3 da Fontale, aquele que a gente anuncia aqui, e o que eu consumo, é o que tem o melhor índice de EPA e DHA, que são os índices científicos que medem a qualidade do ômega 3. Então, o ômega 3 é fantástico, mas ele precisa ter uma qualidade superior para atingir os objetivos que você tem. Por exemplo, o ômega 3 da Fontale, já está provado, ele vai prevenir você de 9 doenças entre as 10 que mais matam no mundo. Então você já vai estar prevenido com 9, fazendo uso sistemático do ômega 3, como eu faço. Todos os dias você toma o ômega 3, ele vai limpar o seu sangue, tirar o mau colesterol, melhorar o colesterol bom, irrigar o cérebro com a boa gordura, enfim, todas aquelas coisas que você já sabe que o ômega 3 faz. Agora, o que a Fontale faz por você, eu vou te contar agora. Se você ligar no 0800 294 5000, 0800 294 5000, você vai adquirir o kit para a família, tá? Você vai, isso nos próximos 5 minutos, você vai ganhar 2 presentes. O primeiro é esse emagrecedor, que vai te ajudar a perder de 5 a 7 quilos em um mês só. Esse é um presentaço, hein? E o outro presentaço são 2. É o gel de arnica, para dores, contusões, aquelas topadas que a gente dá, né? Bate a canela na perna da mesa e tal, o gel de arnica tira todas essas dores. Mas esse é presente só para quem ligar nos próximos 5 minutos para o 0800 294 5000 e adquirir o ômega 3 para a família. É simples, liga lá. Se você tem mais de 60 anos, você tem um descontão, né? Só vai pagar, vai pagar com bom desconto. Se você tem cartão de crédito, você só vai pagar metade, 50% de desconto já está garantido. Para o boleto bancário, você tem 45 dias de prazo para começar a pagar e parcela em 6 vezes. Então,
só tem moleza, né? Não paga a ligação, não paga o frete, é só ligar. 0800 294 5000, Fontale, muito mais vida e saúde para você. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Eu vou pedir para o pastor Silas Franca me ajudar. Segura aí, pastor. O filho é seu mesmo? Olha só o que o pastor elaborou. Antigamente eu tinha um mapa assim bem mais simples e feio, né? Que a gente encontrava aí na Rua dos Crentes e tal. Agora ele fez uma coisa bem melhor. Mapa escatológico, eventos de Cristo, né? Até a Nova Jerusalém. Do advento de Jesus até a hora em que a gente vai penetrar na Nova Jerusalém, quer dizer, novo céu e nova terra. Bem bacaninha, muito legal. Claro, na visão que ele defende, que é a visão dispensacionalista, certo, pastor? Certo. E quem quiser isso, ou quem quiser estudar na sua escola, como é que faz? Então, pastor... Olha só, e é bacana, é tipo pergaminho, igual os judeus faziam. A ideia foi essa. Fica bacana, fica fácil levar. Né? Eu sou diretor da FAB, Centro Educacional e Teológico, 35322221, pessoal que quer conhecer o nosso trabalho, entra no meu e-mail, o site é www.teologiafab.com.br. E nós temos curso básico, médio, eu não posso nem divulgar muito porque tem agrado, né, pastor? Mas quem quiser conhecer o nosso trabalho, através do e-mail a gente manda. E temos vários cursos. Esse é um de muitos mapas que eu fiz. Esse mapa, na verdade, tem 11 anos, pastor, que eu elaborei ele. E aí eu fui melhorando conforme a tecnologia, né, de imprimir com material melhor. Antes fazíamos em papel, mas junto desse mapa, que também pode ser adquirido pelo e-mail, tem todo o plano, os 404 versículos do livro do Apocalipse, eu sintetizei no mapa, os 357 de Daniel, eu sintetizei no mapa, tem as 7 dispensações, as 70 semanas de Daniel, todas as escolas escatológicas, todas que eu falei aqui, e, inclusive a que eu defendo, a pré, pós, meso, a milenista, pós, eu encaixei para que as pessoas que vão defender uma delas saibam como esquematizar, não é? Visualmente fica muito mais fácil de entender. Fica mais fácil. Perfeito, bom trabalho, obrigado, parabéns. Obrigado. Deus abençoe. Então, no site do programa, no vejamsó.com.br, você tem o contato do pastor Silas Franca. É só entrar em contato com ele e pedir os detalhes para esse tipo de material. Tá, obrigado. Certo? Muito bom. Agora vamos lá, agora começou, é hora da briga. Reverendo Flávio Dantas, da Igreja Presbiteriana do Brasil, me diz uma coisa. Qual é a lição central do capítulo 17 de Apocalipse, já que ele faz parte da tal sexta sessão? Na interpretação, né, do irmão, o livro de Apocalipse é um livro com sessões cíclicas, não é isso? Isso. São 7 sessões? Isso. Cada uma delas contando a mesma história, que é basicamente Jesus Cristo vai voltar e vai triunfar sobre o mal. Isso. Com detalhes diferentes, com personagens diferentes e tal. Como é que o capítulo 17 se insere nessa história? Capítulo 17, ele introduz agora detalhes sobre o que foi dito no capítulo 14. No capítulo 14, no capítulo 16, ele já falou da besta, e aliás, da mulher, mas falou assim de maneira muito rápida, dizendo caiu, né? Capítulo 13, aliás, de 11 a 18, ele fala da besta, e depois ele fala um pouquinho só da mulher. E aí no capítulo 17 ele vai falar mais detalhes a respeito desse aliado da besta. E aí fica a lição, que a gente tem que ter cuidado, atentar para essas questões que existem, que escravizam o pecador e que tenta seduzir os crentes. Então o capítulo 17 introduz esse novo personagem, ou dá detalhes desse novo personagem. Que é a mulher. Que é uma aliada, é uma terceira aliada do anticristo, ou de Satanás. Quem é a primeira aliada? A primeira é a besta que emerge do mar. Certo, a segunda seria o poder político. Aliado de Satanás. Isso. Entendi. Tá. Desculpa. De Satanás. E depois surge uma da terra, surge uma da terra primeiro, que é o primeiro, e depois uma do mar. E essas duas bestas são aliadas. E a terceira é essa mulher,
que seduz, né? Então, Que o senhor interpreta como sendo a vida urbana. para ficar mais claro, isso não seria, seria todo esse estilo de vida urbano que é muito atraente, sedutor, e cada vez mais anticristão. Do ponto de vista do senhor, então, o crente deveria levar uma vida de sofrimento? Não é que ele deveria, ele vai passar por sofrimento, porque ele vai ter que resistir a essas tentações. E vai chegar ao ponto, e aí a gente discorda nesse ponto, é que eu não sou pré-tribulacionista, a igreja vai passar pela grande tribulação. E vai ser esse período antes da volta de Cristo, em que estará no mundo o anticristo personificado numa pessoa, né? O anticristo em pessoa estará governando um mundo de ímpios, E ele vai usar a perseguindo a igreja. Aí ele já vai estar sem a mulher já vai estar aí vem aquele finalzinho do capítulo 17, fala que houve então ali um desentendimento entre os atores do mal, e aí eles mesmos vão se consumir. Mas então agora, interessante que diz isso no capítulo 17, que Deus colocou no coração deles essa revolta contra Estava demorando. a mulher, né? Não, mas não vou falar sobre soberania. Não, pode falar, Mas por que não? também é ressaltado nesse texto a soberania de Deus, até mesmo sobre os agentes do mal. Quem está controlando tudo é Deus. É Deus. Está lá no texto. Está lá no O texto. senhor pode ler o versículo, por favor? Claro, aqui no capítulo 17, no finalzinho do capítulo, ele diz assim, 17, porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. No seu coração é o coração Então, dos reis. Dos reis. Quem são esses reis? Esses reis são governantes que vão também estar a serviço da besta, ou do anticristo, e que vão estar ali a serviço E deles. eles é que vão matar a mulher. E eles é que vão se desentender com a mulher. Então, agora vamos lá, pastor. Agora, no capítulo 18, diz que, na verdade, eles todos vão ser destruídos com a volta de Cristo. Tudo bem. O fim a gente já sabe qual é. O problema é o entretanto, como diria o prefeito lá de Sucupira, né? Nos entretanto é que é o problema. Esqueci o nome dele, mas enfim. Odorico Paraguaçu, de saudosa memória. Nos entretantos, o senhor falou que a mulher representa os atrativos da vida urbana, as facilidades da vida que tentam, inclusive, desviar os crentes. Certo? Então quer dizer que o anticristo e seus cupinchas, que são os governantes, vão liquidar as tentações da vida urbana? Vão matar as tentações da vida urbana? Não, pelo contrário. Vão sugerir que elas são o melhor estilo de vida, que é o que o mundo faz. Mas o texto não fala que eles matam a mulher? Mas só depois que eles percebem que foram enganados. Basicamente isso. No final, provavelmente, eles vão perceber que o fim, porque a Bíblia diz aqui que o fim deles será já determinado, já está determinado. Quando chegar de fato e perceberem que era uma grande furada viver daquele jeito, com certeza vão se irritar contra a sedutora, que é a grande cidade. E vão fazer o quê? Se arrepender? Não, ainda está. A Bíblia pelo menos só diz que eles vão ficar revoltados e vão tentar, né, despir a mulher, isso que o texto diz, né? E aí... Eles despem a mulher. Só um minuto aqui, viu? Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Eles se revoltarão e tentarão destruir. Se essa meretriz representa um sistema de valores que se opõe ao de Deus, e que é sedutor e tal, enfim, que vamos dizer assim, a degradação da vida urbana, né? Eu só não entendo, essa interpretação parece legal, mas quando chega nesse pedaço de que os próprios dominadores desse mundo tenebroso se voltam contra a mulher, eu não entendo. Quer dizer, eles vão se voltar contra aquilo que eles mesmos promoveram? Pois é, um governo que eles mesmos promoveram e que eles até aproveitaram dele. Está parecendo a história do PMDB com o PT. Aí se pudermos aplicar essa história... pelo que está acontecendo no Brasil. Parece um pouco, né? Quer dizer, está todo mundo junto ali, usufruindo, de repente uma revolta, aí tira um e aí fica nisso. Eu não estou entendendo nada. Fica nisso. Vamos lá. Agora, pastor Silas Franca, na sua opinião, a mulher não é
a área sedutora da vida, nada disso. Agora, só para pontuar, não significa que não tem um personagem governando essa cidade, ou liderando esse estado sedutor. Haverá um líder, sim, mas haverá um líder também humano, que estará... O anticristo não é humano? Sim, mas nesse caso aqui, a cidade sedutora ainda não é o anticristo. E a besta onde ela está montada não é o anticristo? Ainda não, é um agente do anticristo, que são governos humanos a serviço do anticristo. Só para esclarecer então, reverendo, onde é que o anticristo aparece em Apocalipse? Agora, no finalzinho, digamos assim... Ele não é a besta que emerge do mar? Não, ele não é propriamente a besta. A besta são agentes humanos a serviço dele. Em Apocalipse diz que eles recebem a autoridade do dragão. O dragão é Satanás, no capítulo 12. Só mas que a besta não é Satanás, certo? Não, são agentes de Satanás, humanos. Mas eu sempre não são ele em si. que a besta que emerge do mar é o anticristo. E a besta que emerge da terra é o falso profeta. Mas são dois personagens humanos a serviço de Satanás. Mas por último haverá o anticristo, que será um homem só. Aí sim, aí esse será diferente dessa besta, dessas duas bestas. Que aí Paulo fala do anticristo lá em Tessalonicenses. Que esse é o homem da iniquidade. Por que ele não pode ser a besta que emerge do mar, aquele monstro? Pelos detalhes da própria besta do capítulo 13, o capítulo 13 fala que ele tem sete cabeças e 10 chifres, também são autoridades. E ele compara com Daniel, capítulo 7, que são governos. É o governo do anticristo, qual é o problema? Sim, governos são pessoas que governam, mas não são o anticristo em si, ainda não é o anticristo. O anticristo é um personagem que vai surgir antes da volta de Cristo, próximo da volta de Cristo, e aí sim vai infligir uma perseguição ainda pior, que é o que Jesus fala lá da grande tribulação, que se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos seriam... Tá, reverendo, só para fechar essa parte, vou passar para o pastor Silas. Mas ó, lá no capítulo 13, se não me falha a memória, né, está escrito que a besta que emerge do mar, esse monstro sobre a qual a mulher se monta, vai ter autoridade para perseguir os santos e vencê-los. Fazer exatamente o que você acabou de falar. O anticristo fará. Sem dúvida, mas ainda não é o anticristo. Tá bom, tudo bem. Não seja. Pastor Silas Franca, a besta que emerge do mar é o anticristo. O anticristo. Estou errado? Não. É o anticristo. O anticristo. E a mulher o senhor disse que é a falsa religião. Falsa religião, o falso profeta, ele vai encabeçar essa falsa religião, então, depois ele mesmo expurga ela, dando ao anticristo a autonomia e o exalta como Deus. Aí que está. A pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: na sua exposição do bloco anterior, o senhor identificou a mulher, essa que se veste de vermelho e tal, essa prostituta, com a falsa religião. Mas o senhor também identificou o falso profeta, a besta que emerge do mar, do capítulo 13, com a falsa religião. Muito bem. É a mesma personagem? Então, a falsa religião, ela tem um personagem que usará essa falsa religião pelo tempo que precisar, até promover e dar toda a autoridade o anticristo. Quando ela já não precisar mais, essa falsa religião, que tem vários deuses, agora é eliminada para que a adoração seja de um personagem só. E isso é dito no capítulo, a partir do versículo 16, você vai ver que é dada a esse personagem a autonomia como Deus. Então, usa-se a falsa religião nesse processo, porque quando o arrebatamento acontece, nós entramos no período dos 7 anos com uma igreja apostata, onde os crentes que não estavam com a vida no altar, vamos dizer assim, eles não foram arrebatados. Alguns caíram a ficha e, de alguma forma, serão perseguidos por não aceitar o sistema. Outros aderirão a esse sistema. E esse sistema é justamente montado para promover toda a autoridade da besta que sobe do mar, do anticristo. Quando o anticristo chegar no cume que ele quer, no propósito que ele quer, ele levanta uma imagem de si mesmo, Daniel capítulo 9, versículo 27, deseja e agora obriga que todos o adorem. Israel percebe que ele não é nada daquilo, o falso Messias que os judeus acreditaram. Então Israel não aceita isso e é perseguido no capítulo 12, você vê lá. E esse sistema religioso é agora destruído
pelo próprio anticristo, que embute aqui 10 chifres pequenos, 10 reis, que promove a exaltação para ele, voltando-se contra essa falsa religião e eliminando com ela, porque ele não precisa mais dela. Tá. Então, a primeira pergunta para o senhor. Por que o texto de Apocalipse 17 identifica a mulher como Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações da terra? Tá, vamos começar a estudar desde a época do Gênesis capítulo 11, com Nimrod, Semiramis, Talmuz. Uma exposição rápida, você vai ver que Isaías, Jeremias, Ezequiel exorta Israel justamente para a adoração à rainha dos céus, que era Semiramis. A igreja apostata, ela assume isso, e tinha até um dito que era o cumprimento de Gênesis 3,15, o nascimento de Talmuz, que se dizia que ele era o cumprimento da profecia de Eva. É uma forma de manipular o cumprimento depois do verdadeiro Messias. Pois bem, nessa conjectura babilônica, se promove a mulher como a rainha dos céus, a mãe do suposto Deus, e isso é copiada muito e bem evidente pela igreja romana, quando tenta promover Maria como mãe e rainha dos céus e mãe de Deus, que isso é uma situação que copia-se. Então, hoje eu vejo... Mas Maria é mãe de Jesus. Então, mãe de Jesus ela não é mãe de Deus. Mas Jesus não é Deus? Então, esse é o silogismo que eles fazem, né? É o simbolismo. Mas a gente sabe onde isso quer chegar. É promover Maria acima, e é uma cópia da Babilônia e do desvio da falsa Babilônia. Por isso que, a princípio, sintetiza os 5 reis que sofreram essa influência babilônica na história. E o último império mundial, ele chega justamente nesse ápice de, mais uma vez, contrariar Deus e colocar sempre alguém no lugar de Deus, dando a esse sistema pagão, né, a sua ênfase que ele precisa. O poder do anticristo promove isso, até enquanto isso beneficia ele. Quando ele não precisar mais, ele elimina o sistema para que ele possa ser adorado como rei e como Deus, e é aqui que o texto fala, né? Então ele não precisa mais da mulher, ele usa a mulher para o seu intento, depois que ele não precisa, a gente, até usando um sistema aí de partido político, a gente sabe que um usa o outro, depois elimina, né? Isso está claro. Agora, o que não está claro para mim, pastor, é o seguinte. O senhor fala que a mulher representa a falsa religião. Do ponto de vista da Bíblia, me corrija se eu estiver errado, só tem uma fé verdadeira, que é a fé no Senhor, Criador de todas as coisas, Pai do Senhor Jesus Cristo, e só uma maneira de se vincular a Deus, que é por meio da fé justamente no sacrifício de Jesus. É isso? Isso. Todas as outras religiões ou manifestações religiosas são falsas. Então, e aquelas que se dizem verdadeiras e tentam copiar isso, mas embute a adoração a falsos deuses e incensos, como a religião babilônica fazia. Então, assim, não precisamos ter muito tempo para sintetizar todo o processo babilônico, desde quando muda para Pérgamo, e lá você vê os sacerdotes, que depois é copiado, quando isso vem para dentro da igreja, é copiado pela igreja quando vai se desviando depois de Constantino, assumindo toda essa patente que vem desde da religião babilônica, e aí sim, então a mulher representa ídolos. Uma falsa religião, não todas. Não, a mulher representa o sistema religioso mundano. Ah, tá, então abarca todas as religiões. Todas, porque isso é uma ideia da maçonaria, isso é uma ideia da nova ordem mundial, implantar tudo no sistema só, pastor. Porque a verdadeira igreja, ela sai da terra no arrebatamento. A que ficar é o resto. Para o senhor, quem é ou o que representa o falso profeta? Vai ser um homem que vai... aí a gente tem 3 personagens aqui que são agentes de Satanás. Sim. Ainda não é o anticristo. No capítulo 13, ele fala sobre esses 2, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Esses 2 são 2 personagens que um vai ter o governo político, que vai unificar mesmo o mundo. Outro vai ter o poder religioso, que vai unificar as religiões. E nesse mundo aí de religião unificada e governo unificado, e um apoiando o outro, vai estar a igreja. E essa igreja vai ser perseguida porque não vai aceitar, porque esse poder depois vai requerer adoração mesmo, e a igreja não vai adorá-lo. Aí, além desses 2 agentes, e esses são agentes ainda de Satanás, segundo o capítulo 13, que são 2 agentes. E ainda tem essa mulher, que é uma cidade que é sedutora, que aí, provavelmente, para mim, é todas as cidades onde há essa
sedução hoje em dia. Sedução não com falsa religião, mas sedução com lascívia, os vícios, a prostituição, que é dessa impureza que fala aqui que está cheio o cálice daquela mulher, que é diferente de uma sedução religiosa. A sedução religiosa será feita pelo falso profeta. No capítulo 13, ele fala da besta que emerge da terra e diz: também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra. Estou lendo o capítulo 13, versículo 13 e 14. Tá. Seduz a partir de atos de milagres, a partir de uma religião falsa e de milagres. E depois ele, porque está a serviço de Satanás, vão requerer então que todas as pessoas, depois de acreditarem neles, passem a servir também ao anticristo. Mas ainda não são o anticristo, são 3 personagens. Por que que não são? Porque o texto fala de 3 personagens diferentes, inclusive com atitudes diferentes, para trabalhos diferentes, áreas diferentes de atuação. Eu entendo. Eu só estranho o senhor defender isso, porque o senhor é um dos que defendem a leitura cíclica de Apocalipse. Sim. Se Apocalipse sempre fala a mesma história, o anticristo vai estar presente nos ciclos. Mas se o anticristo não se manifesta aí, ele se manifesta quando? Não sei. Aí Porque está. assim, se tem 2 textos chaves que seria em tese o anticristo e eles não aparecem aí, eles vão aparecer aonde, pastor? E depois uma coisa interessante, no capítulo 19, o anticristo e o falso profeta é lançado no lago de fogo Pois é. vivo. E como é que eu lanço alguém que nem está ali? O reverendo Dantas vai responder isso no próximo bloco, porque agora nós vamos ouvir o que os não especialistas, bom, não sei se o Zeca entrevistou algum especialista lá onde ele foi fazer a pergunta até, vamos ver. Em Apocalipse 17 tem a descrição da grande meretriz. Quais lições a gente pode tirar desse texto? Olha, a grande meretriz, eu creio que hoje em dia a lição que nós devemos tirar é uma advertência, não tem muito, porque ela, sendo meretriz, ela vem com seus encantamentos. E o mais perigoso é que essa ação tem entrado até no meio da igreja. Né? Se ela é uma meretriz, ela se vende, ela é uma prostituta, é o mundo lá fora que tem seus encantamentos e seu chamado. E aí vale um alerta para a igreja, ver, olhar ela, como é que uma meretriz age, como é que ela atrai, para que a gente não caia nessa cilada. Ai, não sei, difícil esse. Deve ser o que a gente está vivendo hoje, né? Deve ser essa crise, né? Mas algo, espiritualmente falando, pior do que a crise de hoje, né? A grande meretriz hoje, ela seria podemos dizer, o encantamento, né? Age como um encantamento dentro das igrejas, né? E aí aqueles que estiverem dispersos, infelizmente, vão cair nesse encantamento. Ai, não sei. Não sei. Ai, não sei, difícil esse. Deve ser o que a gente está vivendo hoje, né? Deve ser essa crise, né? Mas algo, espiritualmente falando, pior do que a crise de hoje, né? O editor gostou dessa opinião, porque ele pôs 2 vezes essa que termina, já tinha passado antes. Ele gostou. Né? Não dá para saber e tal. Mas também uma pergunta dessa, assim, na seca, você chega lá, a pessoa está fazendo compra, o que Apocalipse 17 representa? Meu, o Zeca também é duro, hein? Tá doido isso. Até para erudito é complicado. Né? É complicado. Então vamos falar de uma coisa que não seja complicada. O meu blog, você já foi lá? Faz uma visitinha para me conhecer melhor. Não tem muito a ver com o trabalho que a gente faz aqui, ele é independente, tá? Esse aí é o último sermão, a foto do House está aí de propósito, né? Foi escolhida pelo João, para ilustrar o tema do sermão, né? O nome do sermão. Especialistas em quê? O House é o especialista em tudo, né? Da televisão. Esse sermão foi pregado lá na nossa igreja, só tem o áudio, e ele parte de uma pergunta, não é? Se fizéssemos uma pesquisa no Brasil com 10 mil ímpios, com a seguinte pergunta, uma pergunta só. Na sua opinião, os cristãos são especialistas em quê? Qual seria a resposta que eles dariam? Essas 10 mil pessoas ímpias. Nós somos especialistas em quê? Pois no livro de 1 Crônicas, capítulo número 9, eu achei a resposta que eles deveriam dar. Duvido muito que deem. Não por culpa deles, por culpa nossa. Ouça o sermão, depois você me conta o que você achou. A gente vai para o intervalo, voltamos já com as respostas do reverendo Dantas sobre o anticristo falso profeta aqui no Vejam Só.
Agradecendo o carinho da sua audiência, que bom que você nos recebe aí na sua casa, né? O Vejam Só de hoje está discutindo o Apocalipse capítulo 17. E o reverendo Dantas, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor da IPB lá de Granja Viana, está insistindo com a gente aqui que o anticristo e o falso profeta só vão aparecer no livro de Apocalipse depois do capítulo 17. E a gente sempre os vê a partir do capítulo 13. Por que, reverendo? Na verdade, Heber, Satanás atua no mundo sempre, desde a queda do homem até hoje. A gente está falando aí de um estágio diferente da ação de Satanás, do aparecimento dele de uma forma diferente no mundo, para agir de maneira diferente. Isso vai acontecer antes da volta de Cristo. Segundo a Tessalonicenses, fala um pouco isso, né? Ninguém vos engane, capítulo 2, versículo 3, de ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E aí ele diz aqui, com efeito, versículo 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. A gente está falando de estágios diferentes. Quando chega em Apocalipse 17, versículo 8, e aí eu vou dar uma interpretação do reverendo, tem que dar o crédito a ele, reverendo Leandro, e ele explica esse versículo 8 falando de 4 estágios então lê primeiro o verso da ação de Satanás. Versículo, né? A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Tá. E ele fala aqui de 4 estágios. Era, não é, e vai emergir e vai ser destruída. Tá. Então são aparições diferentes de Satanás. Quando ele diz que era, porque Satanás, antes de Cristo, quando Cristo veio, cumpriu aquilo de Gênesis 3,15, esmagou a cabeça de Satanás, mas feriu uma das cabeças, como está lá no capítulo 12, 13 de Apocalipse. Satanás foi ferido, e ele então, quando Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, e disse, toda autoridade me foi dada, o poder de Satanás foi restrito. E a gente já sabe da interpretação amilenista de que Satanás é preso e ele já não pode mais seduzir as nações, e por isso que o Evangelho alcançou todas as nações. Satanás está limitado, ele não está sem agir. Então, mas ele está mais limitado. Ele era, agora ele não é. Agora tanto dos dias de João está escrevendo aquilo ali, já a partir dos dias de João, já a partir de Pentecostes, Satanás está limitado. E ele já não é mais aquele que era. Tá, ele está limitado. Mas ele surgirá. E ele surgirá através de 3 agentes e depois como 8º reino, que diz aqui em Apocalipse 17. Aí será o dele mesmo, será o do anticristo, aquele homem da iniquidade que vai surgir. A quem todos estes vão entregar o reino. E aí, quando isso tiver acontecido, e passará um pouco tempo, e aí Jesus volta e ele mesmo destruirá o anticristo. Então, aí no capítulo 18 vai falar da destruição ainda do agente, que é a mulher, para depois falar dos outros inimigos, dos outros agentes. No capítulo 19 fala de júbilo no céu. Aí no capítulo 20 vai começar de novo a história falando de Satanás, dos 1000 anos, mas isso volta à história do primeiro século, para falar que Satanás foi preso lá, e até o julgamento no capítulo 20, 21, 22. E a volta de Cristo colocará fim a esse império do mal que surgirá nos últimos dias. Então, Satanás, ele virá ainda e será depois destruído. Então, essa é a sequência. Não é que Satanás não esteja no mundo e nem esteja agindo. Só que ele não está agindo ainda. Falando do anticristo e do falso profeta. Então, o anticristo ainda não surgiu. Tá. Não, vai surgir ainda. No capítulo 17, ele ainda não surgiu. Ele vai surgir no capítulo 17, lá no final, depois que a besta, então, aquilo que nisso a gente concorda, os agentes do mal se desentenderão, e então o anticristo toma o lugar e assume o domínio do mundo, perseguindo ainda os cristãos. Agora, e aqui no texto fala que os cristãos serão mortos, tanto pela mulher. A mulher, ela se embriaga não com a sedução que ela oferece ao mundo, o mundo se embriaga, mas ela se embriaga com o sangue dos mártires. Então é uma mulher que embriaga a humanidade, os governos, para matar
os cristãos, que estão sendo mortos durante todo o período desde a primeira vinda de Cristo até a última volta, até a volta de Cristo. Tá. Cristãos serão mortos, estão sendo mortos. Hoje mesmo os cristãos são mortos, em toda parte do mundo existe perseguição, mas ainda não tanto quanto a perseguição final. Pastor Silas Franca, como é que o senhor interpreta esse versículo aí das 4 etapas? Então, uma vez eu debati com o reverendo Leandro, são pensamentos diferentes, pastor, eu não concordo. Tem só algo que a gente concordou entre nós, mas é totalmente diferente da nossa visão. Até porque essa mulher, observe que no Antigo Testamento, a mulher é sempre usado pelos profetas, Jeremias faz muito isso, um símbolo de Israel. Você chega no Novo Testamento, a mulher, a virgem, símbolo da igreja. E agora, de novo, você tem uma mulher, no capítulo 12, símbolo de Israel. E agora, uma outra mulher, símbolo de um lugar ou de uma prostituta. Olhando o cumprimento do texto, você vê que dá até uma posição geográfica, que alguns intérpretes, eles entram, uns acreditam que sim, outros acreditam que não, pelo fato de ter 7 montes ali. Alguns sugerem que Roma, mas se você for ver, quem encabeça o mundo, encabeçou historicamente, é o Vaticano. E o Vaticano fica no centro de Roma, são 44 metros quadrados, bem no centro de Roma. E a Roma está entre, de fato, 7 montes, no processo histórico, e principalmente quando João escreveu o Apocalipse, já era cunhado uma moeda com Roma entre os 7 montes. Então, era uma visão para a época de João, dando uma perspectiva de onde a mulher estaria. Então, Roma, no sentido do Império Romano, com a mulher no centro, que é o Vaticano, e de fato o Vaticano colocou reis na história, tirou reis, é quem mais se embriagou com o sangue dos santos. Isso aí não é novidade para ninguém, é questão histórica. Então, tá. Mas então, nessa interpretação, como é que o senhor explicou aquela que era e não é, de que há de vir. E que há de vir e caminha para a destruição? Então, aquela que era e não é, o sistema pagão, que é encabeçado depois, era e passa por todos os impérios, o sistema pagão. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e agora em Roma. Todo o processo de desvio espiritual, de idolatria, de tentar ofuscar ou desconstruir a ideia do Deus verdadeiro, aquela que era, é um sistema religioso mundial, que agora era, no tempo de João, através do Império Romano. Mas não é. Então, mas no tempo de João havia o sistema religioso, e quando eu falo aquela que era, estou falando dos 7 reis. Dos né? 7 passados. Então, e aquela que há de vir, o mesmo sistema, porque no tempo de João, a igreja não era apostata. A igreja não tinha os gnósticos, mas a igreja em si não era apostata. Por isso que João não está vivendo essa apostasia de forma que se cumprirá no final dos dias. João tem ali, quando ele escreve o Evangelho de João, a gente sabe que ninguém começa um evangelho daquele jeito. Um princípio era o verbo. Ele já começa chutando o balde, porque havia uma turma que tentava desconstruir a ideia de que Jesus é Deus. Mas o Apocalipse não é depois do Evangelho? Então, pastor, eu estou falando que já havia uma ideia de pequenos grupos que tentavam destruir a igreja. Mas a igreja não era apostata. A igreja não era. A igreja do Senhor não era. A igreja dos apóstolos não era. A igreja do primeiro século não era. Só que essa igreja, ela com o passar dos séculos, e entramos no século 3, aonde a igreja se funde com a política. Em 395 ela divide o Império Oriente do Ocidente. 476 o Império Romano politicamente cai, e alguns advogam que esse cair do Império Romano tem 2 significados, que é a besta que morreu e depois reviveu, que do ano 476 o Império Romano, politicamente falando, deixa de existir. Eu acho que é mais equilibrado esse tipo de raciocínio. E no final dos dias, esse Império Romano, que é a sede do Anticristo, o governo mundial, politicamente falando, encabeçado pelo Anticristo, ele vai ressurgir com muita força. Então, na visão nossa, é assim que se cumpre. E também pode ser um líder mundial que, de forma espetacular, será cometido de morte, para que mostre que ele é um ser diferente. Pode acontecer isso, mas tem tudo a ver também com o Império Romano revivido. Então, é a ideia inicial que a gente tem sobre isso. Muito bem. Então, vejo que essa mulher é um símbolo hoje, pela conjectura geográfica,
pela forma como embriagou as nações da terra e seduz sim os reinos da terra. Você vai dizer que um Papa, quando chega num país, recebido como chefe de Estado, em um lugarzinho desse tamanho, representando mundialmente, falando, e o poder que o Vaticano exerce hoje, espiritualmente, sobre todas as nações da terra, mandando o seu ensinamento para todas as religiões do mundo, influenciando todas as nações do mundo, isso aí é sem precedente na história. Olha, então, eu sei que essa interpretação que o senhor acabou de trazer, ela sempre foi muito popular até alguns anos atrás, né? Algumas décadas atrás. O questionamento que eu faço é o seguinte, e também muito natural que tenha emergido nas igrejas reformadas, nas igrejas que enfrentaram o poder papal na época da Reforma. O que eu questiono hoje é o seguinte, essa falsa religião tem que ser a Igreja Romana? Não, ela será encabeçada, porque a Igreja Os Romana... muçulmanos vão se dobrar à Igreja Romana? Eles são muito mais ameaça, muito piores inimigos Então, da fé pastor, verdadeira do que... Uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, eu assisti um filme, ou um vídeo esses dias do próprio Vaticano, onde o Papa Francisco tem convidado uma vez por mês todas as autoridades de todas as religiões para que no Vaticano gravasse vídeos sobre essa fusão que há, essa unidade, né, esse ecumenismo. Então, no final do vídeo, uma coisa chama a atenção, além dele chamar 30 milhões de católicos para orar com ele pelo ecumenismo, ele coloca o vídeo, o cara fala, eu sou isso, eu amo tal, eu sou isso, eu amo aquilo, eu sou budista, eu amo Buda, eu amo Maomé, eu amo tal. E ele fala, olha, no final, todos somos filhos de Deus. Pastor, filho de Deus por criação, toda a humanidade é. Mas na questão soteriológica, a gente sabe que só existe, e eu vou morrer defendendo isso, qualquer instância que eu for, só existe uma forma de ser salvo através do Cristo. É por isso que nós continuamos pregando para muçulmano, mesmo arriscando o pescoço, porque nós entendemos, teologicamente falando, que salvação só em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando ele fala uma bobagem dessa, ele afronta até católicos e teólogos católicos que já tem ele e já conjectura ele como um falso papa, né? Ele é argentino, não esqueça. Nem tudo é... A questão é a Ainda seguinte, bem que não é brasileiro. esse vídeo que o tá... senhor mencionou, como é que faz para achar? Então, no site do Vaticano mesmo tem, eu estou selecionando um monte de material, que eu vou dar um seminário agora no final de semana, sobre o impacto da profecia bíblica para os nossos dias, e eu achei assim, uma coisa, e não é só isso não, viu, são situações pesadíssimas que eu nunca imaginei que um Papa pudesse fazer, ele está fazendo agora. Mas ele convida líderes... Ele convida líderes, nesse vídeo tem 5 a 6 líderes, um budista, um muçulmano, um protestante, um padre católico, um hinduísta, e ele coloca cada um para fazer, eu amo Buda, e faz um mexão, eu amo Maomé. Aí no final ele fala, olha, são formas diferentes de agradar a Deus, mas no final... O próprio Papa faz isso? O Papa faz, eu baixei o vídeo sem... Está em português, na língua deles mesmos, com a frase embaixo, com a legenda, para que ninguém diga que a gente está manipulando o texto. E ele fala, no final, todos somos filhos de Deus. Não é não, meu irmão. Todos somos filhos de Deus. Que conversa é essa? Nós acreditamos na pessoa do Cristo. Colocar Jesus no nível de Buda, de Maomé, não desfazendo a questão religiosa de ninguém, pastor, isso é simplesmente, ao meu ver, ridículo. Muito bem. Reverendo Dantas, como é que o senhor vê o trabalho do falso profeta no futuro, dobrando inclusive os muçulmanos? Eu estou citando os muçulmanos como exemplo, no passado eram os católicos, como a gente acabou de ouvir aqui, né? Mas hoje a grande força religiosa no mundo, e a religião que mais cresce no mundo é o islamismo, né? Especialmente nos Estados Unidos, acredite se quiser. Então, eu tenho aquela ideia, pastor, da guerra de Gog e Magog, Ezequiel 38, 39, que o Islã vai perder muito ali, né? A força do Islã vai perder muito. Quando, um pouco antes do arrebatamento, um pouco depois, a Rússia encabeça 15 nações e tenta invadir Israel. Alguns colocam essa guerra no meio da grande tribulação, outros confundem ela com Armagedon, são características diferentes de guerra, outros confundem ela com Apocalipse capítulo 20, porque tem o princípio do mesmo nome, né, que é chamado, a gente na hermenêutica trabalha isso, que é paralelo verbal. Tá, mas o que o Gog e Magog tem a ver com o Islã?
O Gog e Magog tem a ver porque a Rússia, ela une-se com o mundo árabe, e são unidos pela religião islâmica para destruir Israel, e o próprio Deus acaba com eles ali, tirando essa força militar, essa força que impulsiona o Islã. Eles caem muito ali. Não é à toa que eu fiquei pensando muito tempo como poderia a mesquita de Omar ser arrancada daquele lugar. É uma coisa quase que impossível. É o terceiro lugar de mais adoração muçulmana no mundo. Como é que pode fazer isso? Ezequiel dá a resposta. Ao meu ver, Ezequiel dá a resposta. Que Ezequiel fala de um grande terremoto que fundirá a cidade e que vai cair todas as grandes cidades e que Deus vai entrar e Israel não vai fazer nada. É Deus, a briga com Deus ali. Deus elimina a Rússia, a casa de Togarma, Putin, Mesec... Por que a Rússia? Porque Gog, Você é da época da Guerra Fria, pastor. Não, pastor. Gog e Magog é a Rússia? Você estuda a etimologia das nações de Gênesis capítulo 10 e vai sintetizar. Eu fiz uma pesquisa muito profunda, a não ser que eu peguei só o livro errado. Né? E da Rússia? Da Rússia, Gog, príncipe de Magog. Chefe de Mesec e de Tobolsk. Mesec é a etimologia da palavra Mosquis, que vai para Moscou e Moscou. Mesec, Tobolsk, Tubali, e vai para a segunda maior cidade da Rússia hoje. Legal. Reverendo Dantas, e o senhor, como é que vê essa questão dos muçulmanos em franca expansão e tudo isso que a gente falou? Eu acredito até que haverá uma unificação da religião, mas não nesse texto de Apocalipse 17. Não essa mulher. Não é o falso profeta, essa mulher. O falso profeta é a besta que emerge do mar. São dois personagens diferentes. Essa mulher é uma cidade que seduz não com a falsa religião, seduz com os prazeres que ela oferece. Ela oferece prazeres da carne ali, oferece uma sedução. E aí para mim, são dois personagens diferentes. Né? Agora, que as religiões vão se unir em torno de um falso profeta, e aí eu não sei quem vai encabeçar, porque aí o texto não diz, a gente pode fazer essa conjectura, mas para mim vai acontecer, mas como quem ainda está para aparecer. Então, não tem a mesma visão sobre Gog e Magog também, aquilo é no final e Cristo é quem vem e destrói, não é a mesma visão escatológica. Então, para mim, pelo menos aqui em Apocalipse 17, fala dessa meretriz, ela dá características de sedução, inclusive muito na área moral, não na área religiosa. Então, a sedução moral, na área moral. A área religiosa também vai haver um agente que vai seduzir também. Mas está lá no capítulo, então, 14, que fala da besta que emerge do mar, que vai, então, fazer milagres, que vai, então, seduzir pela religião. Que isso também já está acontecendo em pequena proporção. E tudo isso está acontecendo desde os dias de João. Né? Desde o dia de João, Roma sintetizava esses três poderes: o poder político, o poder religioso e o poder da sedução. Roma era uma cidade de imoralidade. Na época de Calígula, o imperador Calígula, e a gente sabe da história de Roma. Então, e parece que essas coisas andam juntas: o poder político, o poder religioso e da falsa religião, e essa orgia, uma impureza moral ou um padrão moral baixíssimo, né? Parece que eles andam juntos, parece que um quer favorecer o outro, porque são anticristãos, porque um governo, no lugar de se preocupar com os cidadãos, se preocupa em extorquir só, e se preocupa em aprovar leis que são contrárias à moral. Então esses governos já estão agindo, mas vai piorar. A ideia da gente, olhando para o Apocalipse nessa visão cíclica, é que a igreja deve se preparar porque vai piorar, vai passar pela grande tribulação, e os crentes devem se firmar cada vez mais em Cristo. Bom, tem uma coisa aqui que ainda faltou falar, né? O senhor passou muito raspando. Os muçulmanos vão aceitar o falso profeta? Eles não aceitam nem quem adora Pastor, Maomé, engraçado diferente que deles. eu tenho feito um estudo minucioso sobre a questão do judaísmo, o Islã e o cristianismo. Os três estão esperando o anticristo. O muçulmano também sim, eu sei. Fala disso. Há profecias no Alcorão, né, sobre o advento do governante e tal, tarará. Mas é um deles. Então, mas eles estão nessa perspectiva também, e da mesma forma que os judeus serão enganados, será que eles não vão? Bom, agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: acho que vocês concordam que os 10 reis representam 10 governantes e tal, e se não me engano foi o senhor que falou, pastor Silas,
que o ressurgimento do Império Romano é uma das características do advento do anticristo, certo? Certo. Ele vai começar o império dele pelo antigo Império Romano. O território do antigo Império Romano era a Europa, a bacia do Mediterrâneo. Sim. Não a Europa inteira, mas a bacia do Mediterrâneo. O cenário histórico já não é de hoje, não está mais lá, está na América do Norte. Então. Né? E aí? Isso é chamado de cosmovisão, pastor. Você nunca olha para o mundo e olha para a Bíblia. Você sempre olha para a Bíblia e olha para o mundo. Porque o mundo, ele muda, a Bíblia não. Então, assim, eu nunca interpreto uma visão como, por exemplo, o anticristo. Eu vejo, tem 3 tipos de escatologia, né? Tem a escatologia especulativa, a escatologia teológica e a escatologia bíblica. Você tem que ter cuidado em ter uma boa escatologia teológica, porque uma boa escola com a escatologia bíblica você consegue se sair bem. Mas a escatologia especulativa, essa é terrível. 90% da escatologia feita na internet hoje é especulativa. É aquela escatologia que o cara fala, o Barack Obama é o anticristo. Irmão, por quê? Não sei, eu estou dizendo que é porque é. Não existe isso, não tem esse fundamento. Como a América do Norte, ela entra na profecia bíblica? Não. Ela entra com as nações. O Brasil também entra. Não precisa ser a Europa. Não, eu acredito que a célula do anticristo será o antigo Império Romano, porque é a sequência das pernas da estátua. Os pés da estátua estão ligados às pernas, e lá onde era o antigo Império Romano, ela será revivida. O Império Romano vai renascer. Não necessariamente, se você falar, o país tal, eu não creio bem assim. Eu creio que haverá 10 personagens que receberão o reino por uma hora. É muito rápido. E esse reino por uma hora é o que eles precisam para projetar o anticristo. E o senhor? Como é que vê essa questão da Europa? Olha, sinceramente, o texto não diz absolutamente, especificamente onde vai ser, pelo menos na escritura. O capítulo 2 de Daniel, capítulo 4 de Daniel, capítulo 3 do Apocalipse, capítulo 17 do Apocalipse, uma parte das escrituras lança luz sobre outra. Você, como o pastor leu 2 Tessalonicenses, a gente pode ler Daniel e ver uma sequência de governos que apareceriam. Os pés da estátua nunca cumpriu e sai ali na sequência das pedras. Mas ali, a figura de Daniel, por exemplo, depois diz que Deus levantou uma pedra, essa pedra quebrou totalmente a estátua. Que é justamente... E que um reino que jamais... Mas sim, quem falou que não é? O capítulo aquele reino é Cristo, aquele reino é o reino de Cristo. Então, e quem diz jamais se fará. Então, mas aí não está falando do Império Romano. Então, está falando que Jesus destrói todos os impérios. O senhor acabou de ler o texto. Sim, exatamente. Então, que no final, Jesus acaba com tudo. Sim, não, no final não. Na vinda de Cristo foi que se cumpriu Daniel. Não, no final do texto que nós lemos. No final do texto não sei, mas a estátua de Daniel diz que ela será quebrada por uma mão sem auxílio de homens. Jesus. E que aquilo é uma profecia a respeito da vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. É a pedra cortada sem auxílio de homens. Sim, quando Cristo veio, então, nenhum reino mais se estabeleceu, só o reino de Cristo. Então quem são os arteiros da estátua? Veja, esse reino é eterno, esse reino subsiste. Nenhum império se tornará mais universal no sentido duradouro. Será por pouco tempo mesmo. Então, mas o senhor tem contrato. Se isso já aconteceu lá, por que o senhor leu o texto dizendo que vai acontecer de novo? Não, agora, veja, no final dos tempos surgirá um reino que será do anticristo. Mas esse não durará muito, será por pouco tempo. Aí Jesus joga a pedra de novo? Não joga pedra. Jesus vem e destrói. Aí a segunda vinda de Cristo. Então o cumprimento não é lá, aqui. Mas, veja, Daniel lá fala dos 4 reinos que passaram. Os 4 reinos, depois no Império Romano, nasceu Jesus. Nasceu Jesus. Jesus vindo ali, instalou o reino de Deus. O reino de Deus já está no mundo. Entre os homens, no coração dos homens. Mas e nós já estamos vivendo no reino de Deus. E agora, depois de Cristo, nenhum reino mais se tornou um império universal. Essa é a questão do amilenismo. Essa é a questão. Mas Daniel fala... Não tem problema. O nosso tempo acabou. Anota aí, Ronaldo. Minha sugestão de reunião de pauta. Daniel tal, a estátua de Nabucodonosor, a estátua de Nabucodonosor. Daniel 2. Daniel capítulo 2. Já se cumpriu ou ainda se cumprirá? Pronto. Aí vocês dois vêm e quebram o pau sobre Daniel. Quebra o pau, né? Não vou quebrar o pau do pastor, não, que não a gente é tranquilo. O que a gente defende aqui são escolas diferentes. Já se cumpriu ou ainda se cumprirá? Certo? E depois a gente melhora o GC. O importante é você aí de casa anotar o contato dos 2 irmãos, tanto do pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus, que esteve conosco aqui, né? Quanto o reverendo Flávio Dantas, da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor da Igreja Viana. O contato desses 2 irmãos está no site vejamsó.com.br e você pode... Isso, esse aí. Aí você
clicando ali no aba convidados, você tem o contato deles e pode então escrever e-mails, fazer perguntas, fazer convite para palestras, né, tirar suas dúvidas, mandar oferta, tudo isso. Né? Tá tranquilo, tá bom? Obrigado pela presença dos irmãos. Eu que agradeço. Vamos ver quem é que vai ganhar o relógio da grade hoje. Márcia Calan Schwartz, de Cuiabá, capital do Mato Grosso, tem uma grade sensacional aí em Cuiabá, tá? Procura lá. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus, nós nos veremos no próximo Vejam Só.